A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, este grande santo de nossa igreja, doutor da igreja, o bispo de Genebra, que hoje lá no céu intercede por cada um de nós. É uma grande alegria estar com você a partir de agora. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook da comunidade Mariana Boa Semente, você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Vamos fazer a nossa oração inicial, invocando o Espírito Santo de Deus, para darmos mais um passo nesta nossa caminhada, procurando crescer na união com Deus, na amizade com Deus, nesta vida devota, sobre a qual nós vamos estar falando um pouquinho mais hoje, quando vamos estar fazendo, neste nosso segundo encontro, a leitura do prefácio do livro Filoteia, que é o livro que está norteando essa nossa série, que você nos dá a alegria de acompanhar. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria, estamos levando até você, através deste meio de comunicação, um momento de encontro com este grande diretor espiritual, este grande formador de almas para Deus, São Francisco de Sales. Para isso a gente está usando o livro Filoteia, uma obra-prima que ele deixou de herança para nós. E hoje, depois do primeiro encontro, quando a gente conheceu um pouquinho de tão grande santo que é São Francisco de Sales, falando um pouquinho da sua história, hoje a gente vai entender um pouco do que é esta obra, o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, que estaremos passo a passo nesta série durante vários episódios, se Deus quiser, lendo com você. Esta é a proposta. Por isso é importante que você adquira esse livro. Ele está disponível em várias edições, em vários formatos, várias editoras colocam à sua disposição. Não é mesmo difícil encontrar pela internet, em lojas físicas, o livro Filoteia, de São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota. Você que está conosco pela internet, eu convido você a compartilhar, a partir de agora, esse conteúdo com outras pessoas, colocando nos seus grupos de amigos, de família, colegas de trabalho, nos seus grupos de WhatsApp. Faça isso agora, através das diversas redes sociais. Você que está ouvindo pela rádio também, convide alguém para estar conosco neste nosso segundo encontro, junto com São Francisco de Sales. Muito bem, São Francisco de Sales, ele escreveu um prefácio deste livro. Você sabe, o prefácio é aquele texto que nos dá uma noção sobre a obra. E aqui, com a linguagem que lhe é própria, sempre com muita delicadeza, com muita doçura, com muita bondade, São Francisco de Sales vai nos preparando para este momento de crescimento espiritual através das suas orientações reunidas neste livro. Só para já adiantar um pouquinho para você entender, como nós falamos no nosso primeiro encontro, uma das maiores dádivas na vida de São Francisco de Sales foi a direção de almas, ser um diretor espiritual. Como bispo, pastor, como conselheiro, ele se colocou a serviço para ajudar muitas pessoas a crescerem na relação com Deus e, consequentemente, consigo mesmas e com as pessoas e com o mundo em sua volta. E alguém foi percebendo isso, algumas pessoas, alguns amigos dele,
foram percebendo, né, a riqueza que essa sua missão, esse seu ministério tinha, e aconselharam que essas cartas que ele escrevia para um, para outro, dando orientações espirituais, fossem recolhidas em uma espécie de livro, resumo de todos aqueles ensinamentos. E, claro, iluminado por Deus, São Francisco de Sales acolheu isso como uma inspiração divina e realmente juntou toda essa riqueza, pelo menos esses conselhos para quem está iniciando este caminho na relação com Deus, neste livro. Então vamos ouvir ele mesmo explicando o livro para nós. Ele diz assim: peço-te, caro leitor, que leias este prefácio tanto para a tua como para a minha satisfação. E aqui ele vai usar um exemplo, ele gosta muito de usar imagens, exemplos que clareiam a nossa compreensão. Uma mulher por nome Glicéria sabia distribuir as flores e formar um ramalhete com tanta habilidade que todos os seus ramalhetes pareciam diferentes uns dos outros. Conta-se que o célebre pintor Pausias, tendo procurado imitar com seu pincel tamanha variedade, não o pôde conseguir e declarou-se vencido. De modo semelhante, o Espírito Santo dispõe e arranja com uma admirável variedade as lições de virtude que nos dá pela boca e pela pena de seus servos. O Espírito Santo vai fazendo de nós também estas flores para organizar em nós esse ramalhete. Ele está fazendo essa comparação com as virtudes que o Espírito Santo faz crescer no nosso coração. É sempre a mesma doutrina, apresentada de 1000 modos diferentes. Na presente obra, outro fim não temos em mira senão repetir o que já tantas vezes se tem dito e escrito sobre esta matéria. São as mesmas flores, benévolo leitor, que te venho ofertar aqui. A única diferença que há é que o ramalhete está disposto diversamente. Você está entendendo? São Francisco de Sales está falando que quer com esse livro, como muitos outros autores que falam sobre este caminho de intimidade com Deus, sobre esse crescimento nas virtudes, ele tem a mesma intenção, do jeito dele. Uma florista arruma de um jeito um buquê, outra arruma de outro jeito. O importante é que você saiba, que nós saibamos que o objetivo é nos levar à santidade, a uma vida de intimidade, de amizade com Deus. Você quer isso para você? Eu quero e preciso muito. Então vamos continuar ouvindo São Francisco. A maior parte dos autores que trataram sobre a devoção dirigiram-se exclusivamente a pessoas retiradas do mundo. Presta bem atenção nisso aqui. Ou ao menos se esforçaram para lhes ensinar o caminho deste retiro. O meu intento, porém, é ser útil àqueles que se veem obrigados a viver no meio do mundo e que não podem levar uma vida diversa da dos outros. Olha que interessante. Você e eu vamos ter acesso a muitas obras que foram escritas voltando-se de modo especial a padres, a monges, a monjas, a pessoas que iam ter uma vida no convento, no seminário, fora do dia a dia, fora da vida que a gente chama secular, dos estudos, dos trabalhos, do cotidiano. São Francisco de Sales está escrevendo este livro para as pessoas que continuam no seu dia a dia, em casa, no trabalho, nos estudos. Olha aí, é o seu caso? Você é uma pessoa que vive no dia a dia da sociedade, nos seus trabalhos em casa, nos seus trabalhos fora de casa? Você não é um monge, você não é uma freira que vive assim meio que trancada em um convento? Muito bem, pois é bem para você que ele está escrevendo. Acontece muitas vezes que estas pessoas, sob o pretexto de uma impossibilidade pretensa, nem sequer pensaram em aspirar à devoção. Veja, isso é muito comum. Nós corremos o risco de achar que
a devoção, e quando São Francisco de Sales está falando em devoção, em introdução à vida devota, ele está falando de uma vida dedicada a Deus, devotada a Deus, oferecida a Deus, disponível para Deus, segundo a vontade de Deus. E aí você pode acrescentando muitos outros sinônimos. Esta realidade, ela é destinada a todos. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você é uma dona de casa, você é um estudante, você é um jovem, você é casado. Todos nós somos chamados a uma vida de união com Deus, a uma vida devota, oferecida, dedicada a Deus. Não é um privilégio para alguns, não é um chamado para alguns, mas para todos. Por isso ele está chamando a atenção que muita gente entende isso de uma forma errada. E imaginam, continua ele, que assim como animal algum ousa tocar naquela erva chamada Palma Christi, do mesmo modo, pessoa alguma que vive no meio de negócios temporais pode fomentar pretensões à palma da piedade cristã. Esse é o engano de muita gente, achar que essa realidade de vida, de intimidade com Deus, de doação a Deus, de viver na vontade de Deus de uma forma mais intensa, mais dedicada, é reservada para algumas pessoas apenas. É um engano. Por isso diz São Francisco de Sales: mas vou mostrar-lhes que muitos se enganam e que a graça é, em suas operações, ainda muito mais fecunda que a natureza. Então, a graça de Deus, ela supera toda e qualquer circunstância e condição. Não importa qual é a sua realidade, a sua idade, a sua cidade, a sua atividade, a graça de Deus vem em seu socorro, vem em meu socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos vendo e ouvindo pela internet, a graça de Deus vem em nosso socorro e transforma a nossa vida. É isso que a gente vai aprender com São Francisco de Sales. E essa graça vai nos tornando íntimos de Deus, amigos de Deus. As madrepérolas, diz São Francisco de Sales, são banhadas pelas águas do mar e, contudo, não são penetradas por elas. Perto das ilhas de Celidônia, existem fontes de água doce no meio do mar. Os piranetas voam por entre as chamas sem se queimar. As almas generosas vivem no mundo sem impregnar-se do seu espírito. Acham a doce fonte da devoção no meio das águas amargas das corrupções mundanas, sem queimar as asas de santos desejos de uma vida virtuosa. Olha que coisa linda. É próprio da linguagem de São Francisco de Sales essas comparações. Ele usa exemplos da natureza, exemplos da mitologia para transmitir a mensagem. Ele com isso está dizendo que nós podemos, eu posso e você também, meu irmão, estar no mundo, entendendo o mundo tão cheio de pecado, tão cheio de mentalidades que nos afastam de Deus, sem nos contaminarmos pelo mundo. Eu posso trabalhar numa empresa, eu posso morar em um bairro, talvez até difícil, eu posso estar numa cidade muito marcada pelo pecado, sem me deixar contaminar por aquilo que não agrada a Deus. Isto é possível e nós vamos aprender como viver essa realidade no nosso dia a dia. Ele continua dizendo que sabe que isso não é fácil, porém é possível. Escute. Não ignoro as dificuldades do grande trabalho que empreendo e bem desejara que outros mais doutos e santos o tomassem a si. Veja a humildade do santo. Todavia, apesar da minha impotência, farei o que possível for de minha parte para auxiliar esses corações, o meu coração e o seu, generosos que aspiram à devoção. E aqui eu dou uma pausa para perguntar a você. Você quer se tornar
realmente um devoto, uma devota, um homem de Deus, uma mulher de Deus, amigo de Deus, amiga de Deus, amante de Deus, alguém que busca conhecer e viver a vontade de Deus, se você quer, está no lugar certo. Nós vamos aprender. Quem vai nos dirigir, nos orientar, nos guiar sobre isso é um grande santo que viveu isso na sua vida, por isso hoje está no céu, deixando aqui esse tesouro intercedendo por nós. Então vamos lá. Estamos só na introdução, gente. Este nosso segundo encontro é para começarmos a ler essas orientações iniciais, essas explicações iniciais que o próprio autor do livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, São Francisco de Sales, deixou para nós. Vamos continuar? Olha, se você que está conosco até agora não compartilhou ainda esse conteúdo, faz isso agora. Você que está pela internet, clica aí no link, coloca nos seus grupos de WhatsApp, envia para outras pessoas e se está ouvindo pela Rádio Cultura, pela Web Rádio Jesus Misericordioso, convide também mais alguém para continuar nesse encontro aqui conosco. Vamos lá. Continua São Francisco de Sales. Não era meu desejo nem minha intenção publicar esta obra. Lembra aquilo que a gente falou lá no início? Escuta aí. Uma alma de esmerada virtude, tendo recebido de Deus a tempo a graça de aspirar à vida devota, pediu-me que lhe ajudasse a conseguir este desígnio. Vai entendendo. Uma pessoa que queria crescer na intimidade com Deus, na amizade com Deus, na proximidade com Deus, na dedicação a Deus, na devoção, pediu a ele que era um grande orientador de almas, ele que era um grande bispo, que ajudasse. Entende? Alguém chegou lá e falou: Dom Francisco, era bispo, Dom Francisco, por favor, me ajude a ser santo, me ajude a ser santa. Muito bem, ele diz assim: muito devia eu a essa pessoa, que aliás eu julgava plenamente disposta para esse árduo trabalho. Ele via que a pessoa queria mesmo. Você quer mesmo ser melhor, segundo o coração de Deus? Aquela pessoa queria. Considerei, pois, como um dever instruí-la o melhor possível, deixando-lhe uma direção por escrito. Olha lá, a pessoa pediu uma orientação a ele e ele viu que a pessoa realmente queria uma conversão, uma mudança de vida e se tornar realmente próxima de Deus, amiga de Deus, e ele resolveu ajudar e deixar por escrito todas as dicas, todas as orientações. Resolveu então deixar uma direção por escrito, que lhe poderia ser útil no futuro, como está sendo para nós aqui, muito tempo depois. Atenção, aconteceu que essa obra caiu nas mãos de um santo e sábio religioso, que, tendo em vista o proveito que muitas almas daí poderiam aurir, me aconselhou publicá-la. Entendeu? Ele tinha escrito orientações, sem pensar que aquilo ia virar um livro, e, como ele disse, alguém santo e sábio percebeu que isso poderia ajudar muitas outras pessoas, como vai ajudar a mim e a você. E orientou para que ele publicasse. Gente, e ainda em vida, esse livrinho foi publicado em várias línguas e foi se espalhando mundo afora. Hoje está aqui na minha mão, espero que esteja na sua. Se não estiver, procura adquirir. Entra aí na internet, comprar o livro Filoteia, Amigo de Deus. Essa introdução é para dar tempo você adquirir seu livro, viu? Nós já tivemos o primeiro encontro falando sobre São Francisco de Sales, aqui vamos começar falando sobre o livro, e aí dá tempo você ir numa livraria, você ir numa biblioteca, recolher esse livro, para retirar, para ler durante a nossa série, tá bom? Mas procura comprar, que aí já fica com você, procura presentear alguém também com este livro. Vamos lá, para ir dando gosto a você. Olha que riqueza o livro Filoteia, a introdução à vida devota. Então, quando ele recebeu, São Francisco de Sales, aquele incentivo para publicar, diz ele: de bom grado, anuí ao seu conselho, porque esse santo homem tinha grande influência e autoridade sobre mim.
A fim de aumentar um pouco a utilidade desta obra, eu a revi e pus em ordem. Então ele tinha esses escritos, né, que não tinha, no primeiro momento, a intenção de publicar. Ele estava aconselhando a uma pessoa, como aconselhava também a outras pessoas, e fazia isto por escrito, né? Um dos motivos que São Francisco de Sales é o padroeiro da boa imprensa, que a gente ouviu falar isso. Ele deixou muita coisa boa escrita, né, impressa. Então ele pegou aquelas cartas, aqueles escritos, deu uma bela de uma organizada, de uma revisão, colocou em ordem, acrescentando diversos avisos e conselhos, conforme me permitia o pouco tempo de que disponho. Então, você precisa lembrar que São Francisco de Sales foi um grandíssimo bispo, e você imagina como é o dia a dia de um bispo, quantas atribuições, quantas atividades, quanta responsabilidade, mas ele, como todo bom santo, sabia organizar o seu tempo. Continua: ninguém procure aqui uma obra exarada com esmero. É apenas, aí a humildade dele, né? Aqui é um tesouro. É apenas uma série de avisos que julgo necessários, e aqui procurei dar uma forma clara e precisa. Quanto aos ornamentos de estilo, nem sequer pensei neles, tenho mais que fazer. Entendeu? Isso aí também, além da humildade, o bom humor, eles, olha, eu reuni os meus conselhos, os meus avisos, as minhas dicas para quem quer realmente crescer na amizade com Deus. Procurei colocar em ordem para ficar fácil de entender, mas não me preocupei em fazer uma coisa assim bonita demais, né? Mas ficou bonito demais. Isso é que é interessante. Ele disse que nem sequer pensou nisso porque tinha mais o que fazer. A gente já vai aprendendo aí, entende, gente? Porque, veja, quantas vezes nós nos deixamos levar pela vaidade, né? Ficamos preocupados com alguns detalhes assim, não procurando assim a excelência para agradar a Deus, mas para aparecer, né? Para ser reconhecido. Ele só queria ajudar as pessoas a crescerem na santidade. Isso é que era importante. Vamos quase terminando nosso encontro de hoje. Depois a gente vai continuar nessa introdução. Não é possível que você não tenha tempo suficiente para adquirir o seu livro. Escuta São Francisco de Sales. Dirijo minhas palavras, aqui vem o nome do livro, escute. Dirijo minhas palavras a Filoteia. Talvez você ouviu pela primeira vez esse nome, né? Embora seja um livro muito conhecido. Mas é possível, você nunca tinha ouvido falar nesse nome, Filoteia. Pois esse livro ele escreve como se estivesse escrevendo para uma pessoa chamada Filoteia. Para uma mulher chamada Filoteia. E aí ele explica, porque Filoteia, sabe o que significa Filoteia? Ele vai explicar. Filoteia significa uma alma que ama a Deus. Filos fala de um amor, de amizade. Tem o amor eros, tem o amor filia, tem o amor ágape, né? O amor filia, daí a palavra filo, é um amor de amizade. Então ele está dizendo, significa uma alma que ama a Deus. E é para essas almas que escrevo. Vamos lá, você ama a Deus? Quer amar cada vez mais e de um modo cada vez melhor? Você ama a Deus? Quer amar a Deus de uma forma cada vez melhor? Você é uma Filoteia? Então é para você. É para você este livro, é para você essa série que nós estamos iniciando aqui através da rádio, através dos nossos canais nas redes sociais. E aqui ele vai explicar como é que o livro é organizado. Ele diz assim, e nós vamos parar por aqui, próximo encontro a gente continua detalhando. Ele diz assim, toda a obra, o livro, né, se divide em 5 partes. Então esse livro, que será a nossa base dos nossos encontros de direção espiritual com São Francisco de Sales, ele é dividido em 5 partes. Vamos ver, para terminar o encontro de hoje, como é que essas partes estão organizadas. Vamos lá. Ele diz assim, na primeira parte desse livro,
esforço-me por meio de alguns avisos e exercícios. Você vai ver que tem coisas para a gente exercitar no sentido assim de reflexão, de meditação, a converter o simples desejo de Filoteia numa resolução decidida, tomada depois da confissão geral, por uma protestação firme e seguida da Sagrada Comunhão. Então, aqui, para você entender, a primeira parte do livro vai fazer com que eu e você tomemos uma decisão firme realmente de dedicar-se a Deus, de nos unir a Deus, de sermos amigos de Deus. Porque muitas vezes nós temos esse desejo. É difícil alguém dizer, né? Tem gente para tudo, né? É difícil você dizer, eu não quero saber de Deus. Eu não quero esse negócio para mim. Isso não é para mim. Bom, é possível. Pode ser que você tenha um coração duro a ponto de dizer isso aí. Mas a maioria de nós, vamos ser sinceros, se alguém perguntar, como eu estou perguntando, você quer ser amigo de Deus? Você quer amar a Deus? E a gente diz que sim. Esse é o nosso desejo. Você quer ser melhor? Você quer ser bom como Deus quer que você seja? A gente diz sim. A questão é, a gente diz, mas não faz. O nosso desejo, ele não se transforma numa decisão firme. Então, a primeira parte do livro vai converter. É claro, se a gente deixar, né? Deus nos deixa livres. Se a gente colaborar, se a gente ouvir com atenção, rezar, colocar em prática os exercícios que São Francisco de Sales vai nos sugerindo, nós vamos converter, pela graça de Deus, esse desejo numa decisão, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Uma determinada decisão, numa resolução decidida. Isso vai nos levar a uma confissão geral, e aí a gente vai entender mais adiante o que é uma confissão geral. Confissão talvez você já sabe o que é, né? Você vai a um padre e se confessa. Então, como você vai tomar uma decisão, um dos primeiros passos vai ser se confessar e começar a receber a Sagrada Comunhão. E aí, um passo depois do outro. Esta comunhão em que ela, essa alma, a minha e a sua, né, como Filoteia, se entrega inteiramente ao Divino Salvador, enquanto o Salvador se dá a ela. Olha que bonito, na comunhão. Eu me dou a Deus, Deus se dá a mim. Eu me dou a Jesus, Jesus se dá a mim. E isso vai fazer com que nós entremos auspiciosamente no amor divino. Então, essa primeira parte vai nos levar a essa proximidade com Deus, a um afastamento do pecado e uma proximidade com Deus. Quase terminando. Para a levar adiante, mostro-lhe dois grandes meios de se unir mais e mais com a majestade divina. E aqui ele vai falar desses dois meios. O uso dos sacramentos, pelos quais Deus vem a nós, e a oração. Olha os dois meios, sacramentos e oração. Meios para se unir a Deus. Já vai guardando esses ensinamentos. Aqui, gente, é só a introdução do livro, a gente nem começou. A oração e os sacramentos, pela qual nós vamos a Deus. Os sacramentos e a oração, pela qual nós vamos a Deus. Isto é a segunda parte do livro. Então vai acompanhando. Primeira parte, rompe com o que é errado, rompe com o que é o pecado, se confessa, começa a comungar. Segunda parte, pelos sacramentos, pela oração, ele vai nos ensinar na segunda parte essa união cada vez maior com Deus. Terceira parte, são 5, hein? Terceira parte, contém a prática de diversas virtudes que muito contribuem para o adiantamento espiritual. Então, na terceira parte, ele vai ensinar a praticar virtudes que vão nos levando a crescer. O que é uma virtude? Uma coisa boa que eu faço constantemente, com esforço, com determinação, sempre com o auxílio da graça de Deus. Continua São Francisco. Limito-me, porém, a certos avisos particulares que não se podem achar de si mesmos ou raramente se encontram nos autores. Então, essa terceira parte aí vai vir com algumas coisas bem interessantes que ele diz que não se encontra em todo canto, não. Então, essa é coisa boa que vem por aí. Quarta parte. Na quarta parte, faço ver a Filoteia os embustes do inimigo e lhe mostro como livrar-se deles e vencê-los. Olha que interessante. Na quarta parte,
São Francisco de Sales vai nos ensinar a lidar com a batalha espiritual. Porque você pensa que você vai dizer, agora eu quero ser melhor, agora eu quero ser santo, agora eu quero ser amigo de Deus. E o inimigo que existe, Deus existe, mas o inimigo, o demônio, existe também. Você acha que ele vai ficar lá de braços cruzados ou aplaudindo aí essa sua santa decisão? De jeito nenhum. Por isso que a gente precisa aprender quais são essas armadilhas do inimigo, né? E como nos livrarmos delas e como vencer essas estratégias, esses ataques do inimigo sobre a nossa alma. Essa é a quarta parte. Por fim, e vai ser o fim do nosso encontro de hoje, na quinta parte, diz São Francisco de Sales, eu levo a alma à solidão. Olha lá. Para que aí se refrigere um pouco, tome alento e recupere as forças. Olha, nessa quinta parte, ele vai nos levar a um recolhimento, a uma espécie de solidão, no sentido de ficar a sós com Deus. Para quê? Para que nos refrigeremos, tomemos alento, sendo alentados, consolados, tocados pela graça de Deus e recuperemos as forças. Para que isso? De modo que possa caminhar em seguida, com mais ardor, nas veredas da vida devota. E a gente vai sair então, no final do livro, com mais determinação ainda para continuar o caminho. Gente, não terminou aqui o prefácio do livro, é só essa primeira parte. No próximo encontro, nosso terceiro encontro, a gente vai continuar ouvindo o próprio autor, São Francisco de Sales, explicando o livro Filoteia, o tratado que trata dessa introdução à vida devota, à vida de amor a Deus, de intimidade com Deus. E vai ser bom demais. Se Deus quiser, nós juntos aqui lendo, refletindo, meditando este livro, olha, não esquece, procura adquirir o seu. Tem várias edições, tem essa edição aqui da editora Vozes, né, para não dizer que a gente está fazendo propaganda só da editora Vozes. Olha aqui, tem este livro maravilhoso, essa edição aqui da minha biblioteca católica também. E aí você vai encontrar de várias editoras. Importante que você adquira o quanto antes o seu. Vamos rezar, pedir a intercessão de São Francisco de Sales. Reze conosco, meu irmão, minha irmã. Não deixa de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? E está atento para a gente se encontrar mais uma vez no nosso terceiro encontro. Reze conosco. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Coloque as mãos no coração, peça isso agora. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde.